Professor Giovanni, como é que você está? Boa Sou noite. Marral. Boa noite. Boa noite. Pô, belo disco, cara. Eu gostei muito, assim. Oi, já começou? É, Não, eu queria, assim, aquela coisa. Vamos começar pelo começo, né? Como é que nasceu esse projeto? vixe. Você quer começar? Ó, Toda vez a gente conta uma história, a gente vai contar. é porque assim, de repente eu já nem lembro como é que eu conheci Marral de verdade, assim. Mas eu lembro da gente se encontrando, tendo várias conversas e conversas que mudaram a vida. E eu sempre fui muito gaiato, assim, muito cara de pau, né? Eu identifico as pessoas que eu acho que são geniais e que vão acrescentar e que eu tenho uma paixão. E vou atrás delas e puxo mesmo. Eu falei com o Marral, Marral, vamos mixar uma música aí, já que você é DJ. E só que ele não é DJ. Ele falou, deixou, né, falou para mim, ó, isso aí não, pô, vamos fazer isso não, que história é essa? Mas aí, depois, agora o Marral vai dizer como é as entrelinhas. Mas o que eu lembro é que depois de um tempo, tem essa música Mago de Mim Mesmo, e eu fiz ela assim em casa, no celular, e mandei a gravação para ele e me surpreendi quando ele apareceu já com os arranjos e trouxe tudo de Bahia e coisas que só quem vive aqui sabe, assim, que eu nem imaginava para elas. Foi um processo, acho que foi uma sucessão de encontros, assim, não foi um encontro só, né, que deu a coisa. Foi uma sucessão de encontros durante algum tempo. A gente começou a se encontrar. Só, a gente basicamente não é muito da mesma galera aqui em Salvador, assim. Eu não encontrava com o Gil muito aqui em Salvador. A gente começou a se encontrar nos camarins dos festivais, e sempre trocando ideia e tal. E no resumo da coisa, Gil me convidou para fazer uma interferência nessa faixa Manseria, que já era uma faixa que me interessava muito. E aí com o Bank, que era uma pessoa também que eu já estava me relacionando, pelo menos ainda não tinha feito nada junto, mas eu já estava querendo fazer algumas coisas. E aí foi um sincronizar de coisas assim que foi desenrolando. Quando a gente viu, a gente está aqui na frente de falando Porque de eu um tenho a disco. impressão, quando eu escuto o Mago de Mim Mesmo, você tem essa tendência mais pop do Giovanni. Ele te entrega e você pira em cima, é isso mesmo? É engraçado você falar isso porque a compreensão natural é que seja ao contrário, que as pessoas vejam o meu trabalho com acabamento mais popular e o do Gil um pouco mais sofisticado, Certo. por assim dizer, né? Uhum. Experimental e tal. E agora inverteu, porque eu virei um produtor de música experimental. Eu falei, não tô entendendo nada. Mas eu acho que uma É, coisa vai... Esse encontro também, uma coisa vai jogando para outra, né? Aquela coisa da influência. O Marral me influencia muito, eu acho que também influencia muito o modo de produzir música dele. Então a coisa fica em um momento bem misturado, assim, né? Eu acho que o bom do encontro, desses tipos de encontro, é que você passa a ser menos você e a outra pessoa passa a ser menos ela. E aí a gente encontra é. um limiar. Eu acho que foi basicamente isso, assim. Porque tinha coisas, ambições artísticas, estéticas, subjetivas de Gil que caminhava muito para algo pop e o meu sempre teve algo muito experimental também. Então, quando a gente encontra a possibilidade de trocar, né, e isso fica equilibrado, porque, sei lá, você tem um trabalho experimental, você desenvolve com outra pessoa experimental, acho que passa um pouco da tampa, assim, sobra um pouco, né, talvez. E nesse encontro ficou meio equilibrado, assim. É. Acho que foi. Você foi estudar na Alemanha, é isso? Oi, travou um Ó, pouco. travou aí o negócio, a gente Repete, não por favor. ficou fora Você do foi ar. estudar na Alemanha? Eu fui no começo do ano passado para fui convidado para uma residência, um programa de residência artística na Alemanha, em Munique, para ficar 3 meses e tal, investigando exatamente esse meu trabalho de arte sonora que é mais experimental, por assim dizer. Não está tanto da música, ele está mais localizado ali na pesquisa do som, não necessariamente musical e tal. Sim. Como é que isso mexeu com a tua maneira de fazer música?
eu acho que atualizou um pouco minha percepção do que é ser uma pessoa nascida em Salvador, né, na cidade mais preta fora da África, no Nordeste, no Brasil, na Sul-América, enfim, na perspectiva de mundo, né? Eu tinha tido uma experiência de morar fora, morei alguns anos na Espanha, onde isso se acentuou na primeira vez, e eu voltei para a Bahia entendendo muito mais sobre aqui. E nessa segunda leva, numa perspectiva ainda mais aprofundada, porque a gente tinha acabado de ter essa experiência lastimável de eleição e tal, e acabou indo para lá, né, enfim, para o estado onde nasceu o nazismo e tal. Então eu me senti muito posto a fogo, assim, uma prova de fogo mesmo. Mas eu me senti treinado para estar agora, aqui, nesse momento. Que cidade foi? Fui para Munique. Munique? Ah, Munique é... Foi muito surreal, né? Porque é uma das cidades mais ricas da Alemanha, que é um dos países mais ricos da Europa, que é, sabe? E em contraponto, a gente está aqui em Salvador, né? Que tem tantas riquezas, mas tantas mazelas também. Então, digamos que viver essa dicotomia, eu não acredito que dê para se compreender o que é Bahia sem entender o que é antagonismo ou sem entender o que é dicotomia, porque basicamente é isso, né? É contradição. Não tem como falar. O Mano Mago é meio que E deixa eu te falar, Giovanni, você tem um disco que é lindíssimo, né? Que é o Japanese Food. Que eu acho assim, tem muita coisa que às vezes lembra um pouco da música pop britânica, assim. Uhum. Mas tem uma canção que eu acho linda nesse disco, que é Uma Capoeira. Um capoeira. Que eu acho que é uma das canções mais baianas, entre aspas, assim, você pode falar que você tem. Eu tava ouvindo esse disco essa madrugada, ó. Nunca mais tinha ouvido o disco, eu achei engraçado o som do disco, assim, acho meio esquisito. E bom que o som seja esquisito. Agora eu ouço e gostei de ouvir ele. Geralmente quando eu gravo uma coisa, eu fico de mal com aquele negócio, depois eu ouço e aconteceu isso. E Um Capoeira é uma das músicas que eu mais gostei de ter gravado, porque de repente ela já vem com uma temática bem diferente, eu acho, das outras músicas, assim, né? É, De racismo ali, eu falo de coisas, né, de uma sensação de quem passa por muita mazela e por muita escanteamento. E ainda assim ela conseguiu ficar redondinha e, né, de um jeito pop. é louco, porque o teu disco ele vem nessa coisa mais, por assim dizer, meio alternativa, assim. Chega Uma Capoeira, ela representa uma quebra no álbum, assim. Aí eu já não sei, assim, realmente qual é a quebra do disco, assim. Nunca pensei nela como uma quebra. Para mim, a ordem que eu fiz já tá Sim, muito coesa, assim, na minha cabeça, né? Quer dizer, eu lembro que eu passei por fiz várias listas de como seria o repertório. E no último dia eu voltei para a primeira que eu tinha feito há 3 anos atrás. Quando algumas músicas só tinham nome, nem existia a música. é, Então, assim, mesmo com o som, eu acho que a quebra tá mais no texto, eu acho. Assim. Não sei se fica. sim, sim. Apesar de Sim. metafórico, assim, pessoalmente, é diferente para mim. Foi uma coisa que foi mais pensada até. Eu achava que eu tinha que falar disso. Minhas músicas eu sempre, né, eu acho que eu sempre deixo claro quem eu sou na minha música. Mas às vezes nessa música eu pensei mais nisso, né? Deixar algumas coisas claras que aquele disco, alguns temas que ele não abarcava. Uhum. Agora, esse disco tem uma grande canção pop, né? Que é o Mago de Mim, né? Eu acho esquisito isso, porque é uma música grande, né? Sim. É uma música grande e fragmentada. Eu acho que tem muito de uma referência, assim, da estrutura dela, dos versos, talvez. Tem uma coisa que eu acho E serem versos mais curtos, assim, sim. coisa que eu, para mim, dentro da história do que eu venho fazendo enquanto compositor, porque nela eu trabalhei um verso mais curto, o som da palavra,
bem diferente de uma coisa mais verborrágica, uma canção assim que geralmente eu fazia ao violão. Teve essa coisa mais solta assim. Eu acho que a gente, e aí é doido quando fala dar um recorte de algo, porque nunca dá conta, né? Nenhum recorte dá conta de nada. Então, às vezes, quando fala assim, Bahia, ou fala até de Salvador, que eu já acho uma coisa muito grande, às vezes a gente não dá tão conta, assim, mas às vezes eu sinto que tem umas universalidades, assim, nesse microcosmo. E uma das coisas, eu acho que é o que liga eu e Gil, por exemplo, que é uma coisa que eu acredito muito, que é um fazer experimental com um acabamento popular. Né? Eu acho que são ânsias e desejos de que a música se relacione com a rua. Pelo menos é um desejo que eu tenho, que minha música se relacione com a rua. Não necessariamente com todas as ruas do mundo. É se relacionar com o que você vive, né? Com o que você ouve na rua, né? Eu tenho o desejo de fazer uma música que ela toque para 5 pessoas, um grupo seleto de pessoas. Eu não tenho interesse nesse tipo de música, porque para mim música é comunicação, assim, só, né? Não só, né? Mas meu principal objetivo é a comunicação. Então, quanto mais pessoas, melhor. Então, uma música... Naturalmente, o acabamento das músicas, elas vão ter esse lugar popular. Só que, junto com isso, a gente brinca, porque a gente brinca com esses estereótipos do que é pop, a gente brinca com os limites de que transforma até onde é o pop, né? Porque a gente tem alguns exemplos na música mundial que tu fala, porra, é pop, mas é tão estranho e as coisas... Às vezes o som é esquisito e a forma é esquisita, às vezes a forma parece aquela coisa, né? O verso e refrão, mas o som é completamente total louco, né? E esses dias eu estava até conversando com um amigo, ele estava falando... porque a nossa música popular ela não é tão experimental. Eu falo, cara, não. Nossa música... A música brasileira é a mais experimental de todas. Então, assim, você pega uma música feita com uma garrafa de Coca-Cola batida na porta e ela é o hit nacional, entendeu? Mais experimental que isso, nem espetáculo, sabe? Isso é o funk 150, sacou? O cara começou com uma garrafa de Coca-Cola batendo e o beat é esse. Então, tipo... Eu não conheço nada mais experimental que isso. Nem mais pop do que funk 150. Então, pra mim, isso aí já... Acabou lá. E é legal também que, por exemplo, vocês acabaram criando um som universal. Tem algumas coisas que são essa coisa do vocoder e tal. Mas, ao mesmo tempo, você tem muito da música baiana, né? Você acaba encontrando na produção ecos do pagode, um pouco de arrocha e tal. Então, eu acho isso muito legal, porque não é só como é que eu te falo? Não é só uma absorção do que vem de fora. É uma absorção, mas aí vocês devolvem de uma maneira muito mais sofisticada, né? Eu não sei se é mais sofisticada, assim, mas a gente vai aglutinando as coisas. Esse lance que você falou de Bahia, uma coisa que o Marral trouxe para essa música, assim, um cantor aqui da Bahia, que é o Silvano Santos. Eu acho sofisticadíssimo. É um cara com teclado, põe o beat, faz as pessoas dançarem, é sucesso em todo lugar. E a música dele hoje aqui em Salvador está se relacionando com várias outras, porque aqui as coisas são assim, né? Não sei mais, eu estava um dia desse andando e ia ver uma galera dançando pagode, quando eu cheguei não era exatamente pagode, parecia uma rocha, e o cara lançava uns versos de trap, então... como a Rafa falou, a gente só capta, né, as informações que a gente está vivendo aqui, que são, né, maravilhosas, mesmo uma coisa genuína que você vê as pessoas fazendo de uma forma muito natural, né, com alegria. E a gente vai absorvendo isso. A gente também faz parte disso. Né? A gente está acostumado a construir, a viver em cima de construções. Né? Minha casa, meus pais passaram 10 anos construindo minha casa, assim, dos meus amigos, de todos. A gente é um povo que está acostumado a ser experimental também nesse sentido, né? De achar soluções, de criar seu próprio caminho, né? Uma coisa que não valia nada, a gente cria uma outra coisa, sem preconceito. Né? E pensa, tem esses universos assim que a gente se relaciona com certa intimidade, né? Eu venho minha formação não musical, mas minha formação de construção mesmo, enquanto
produtor, no sentido de quem cria, é muito relacionado com a cultura de rua daqui de Salvador, né? Principalmente com o pagode. Minha escola, por assim dizer, de meu gênero de música eletrônica não é o techno, não é nada, é o pagode, assim. E muita gente fala da vulgaridade do pagode, e para mim a maior vulgaridade do pagode é esse instinto de se relacionar com todos os ritmos, entende? Então, é a vulgaridade que me interessa no pagode, que é essa vulgaridade de hoje estar relacionada com trap, de estar relacionado com o synth pop às vezes, com, sabe? Sim. Não tem muito, não é linear. Então, naturalmente isso se transforma no estilo de vida, assim, de você perceber o mundo com fronteiras menos espessas, sabe? Tipo, fronteiras às vezes é uma linha, assim, não é uma fronteira, é uma linha. Então você cruza a linha e volta e essa linha ela não é reta. Eu acho que isso naturalmente não surge como uma característica do nosso trabalho, porque ele é o trabalho, entende? O trabalho é isso, não é sobre isso, não é sobre o pagode, sobre o arrocha, sobre é isso, entendeu? Não é a gente ouvindo uma coisa e emulando, né? na verdade você se sentir o tempo todo não fazendo parte de lugar nenhum e observar que seu lugar aqui mesmo, se identifica com essas pessoas, com esse tipo de produção por isso. Total. Mano Sereia é uma grande canção. Você podia falar um pouco mais sobre ela? Mano Sereia é uma música bem antiga, assim, uma música minha já tem alguns anos. Eu fiz para uma pessoa, um cara, e depois veio se tornar a pior pessoa de todos da minha vida. E esqueci dessa música, fiquei enjoado da música, sabe? Fiquei com ranço da música por causa da pessoa. Depois de um tempo, uma banda aqui de Salvador, Tabuleiro Musiquinho, do amigo meu, Silvio de Carvalho, eles regravaram a música. Eu falei, pô, essa música é legal. E o Silvio falou comigo, presta atenção nessa música aí, que ela é boa. Passa um tempo e aí eu acho que mostrei essa música pra Jadissa Castro. E ela, no outro dia, começou a cantar. Eu falei, caramba, essa música realmente dá um caldo. Eu achei muito bom que ela trouxe uma coisa assim, parecia outra música, uma novidade pra mim. E eu falei, pô, eu não vou cantar essa música agora, mas vou gravá-la. E chamei ela pra gravar na mixtape, tem essa faixa. Ela apareceu a primeira vez ali. E depois eu fiquei observando ela, de como ela realmente, as pessoas falavam de um pagode minimalista. E aí eu chamei para fazer o remix dela. E aí tudo aconteceu. Mas é já uma música muito antiga, assim, que eu tinha desapegado e ela foi ganhando outros sentidos também dentro desse trabalho, assim, a letra e tudo. Eu consegui me desapegar daquela história. E é engraçado quando essa música chega para mim com essas pretensões, assim, alguma pretensão de deixar ela mais palatável, por assim dizer, né? Não era para desconstruir mais do que da mixtape, era para tentar... Sim. Só que aí eu já venho um pouco desgastado de outras experiências, desse tipo desse pagode mais, como é que eu posso dizer, mais... não é esterilizada a palavra, mais normativo, assim, mais tal. Sim. E aí eu falei, porra, eu queria fazer outra coisa. E aí a galera, né, liberdade total, assim, eu falei, porra, eu quero fazer uma coisa que eu já estava querendo fazer há muito tempo e ainda não tinha conseguido, que era se relacionar com um dos meus discos favoritos, que é o Chris Nanda, né? Eu falei, cara, eu quero fazer um pagodão Pedro Santos, assim, tem que ficar com essa cara. E é doido, porque não tem mais nada mais Bahia do que aquela percussão, né? Do que Pedro Santos, do que Djalma Corrêa, é isso, né? Aqueles timbres sujos, aquelas coisas, as sobreposições de ritmo. E aí foi engraçado que a galera veio com a expectativa, eu falando, não, agora vai sair o pop do paredão. A gente sempre fazendo uma coisa totalmente, né? Indo pra todo canto. Frustrando sempre, né? Frustrando sempre. Aliás, você fez um documentário sobre pagode, né? Foi minha entrada no mundo da música pós-público, né? Foi a primeira coisa que eu fiz na música, foi um longa-metragem. Tem isso? Tem disponível no YouTube, alguma coisa assim? Tenho. Você não sabia disso? Eu também. Só nos festivais de cinema. Todas as lives eu descubro alguma coisa nova, porque ele fala, agora mesmo eles que tinham regravado a música, o Mano Mago, eu não sabia. Toda hora era uma sereia, pô. Uma sereia. Pode ser. Até eu todo doido.
Minha formação não é de música, né? Minha formação é de imagem. Fiz universidade de design, comunicação visual. E na época vinha alguns amigos de fora do país e eu ficava tentando mostrar o que era pagode e tal, e nunca tinha registro, só tinha vídeo de celular, ainda os celulares ainda não estavam com imagem boa. E eu percebi, eu falei, pô, tá acontecendo uma parada muito incrível e que não tá sendo registrado, assim. E aí eu já estava para terminar a universidade, e aí me juntei com alguns amigos e falei, pô, vamos fazer um documentário sobre isso, registrar isso. Só que era para ser um curta, para entregar numa conclusão de curso, né? E foi, Sim. cresce. Quando eu vi, eu tava com longa-metragem, tipo 100 horas de vídeo. Caralho, que ano foi isso? 2008. Porra. Eu posso falar que eu sou um PhD, não? Rapaz, velho. Onde é que eu encontro isso pra assistir? E é isso. Só que o filme, na época, eu fiz todo do bolso, né? A gente foi tirando do bolso para fazer. Porque não dava para esperar nem edital, porque tinha que entregar na época do final do curso. E todas as empresas que eu chegava para apoiar, não tava, o pagode não era ainda hoje, né? A propaganda no Multishow, tá não sei onde, não era isso. 2008 é chão. É. Então eu chegava, entregava o roteiro, assim, o storyline na mesa, o cara lia, falou, nossa, então, quando chegava no pagode assim, ele, então, vou te mandar um e-mail aqui, você espera. E aí nunca chegou e-mail, eu comecei a me ficar chateado com isso, eu fui fazendo por conta própria. Só que chegou um momento que acabou o fôlego, né? Eu gastei todo o meu dinheiro, de minha família inteira, acabou tudo. Porque a gente teve que comprar câmera, foi um inferno, assim. E aí acabou que tô com 100 horas de material, ele tá 80% editado e é minha grande dor, assim. São 10 anos que ele engavetado. Tem um trailer, se vocês colocarem do nosso jeito trailer no YouTube, mas não terminou? Aparece. Não, eu tô pensando em lançar ele com... Eu não queria fazer isso porque... aquele box com... Pô, lança, meu! Aquela caixa preta de marrom, quando ele morrer, ele vai lançar o box com vários materiais. Cara, eu acho o pagode baiano uma das experiências mais fantásticas que eu tive. Eu lembro, eu fui aí fazer uma matéria sobre axé em 2014. Na época, o cara do pagode era o Robson. Sim. É mais ou menos nessa época até. Não, e era sensacional. A gente foi fazer uma foto dele, aí o empresário dele falou assim, você quer com champanhe ou sem champanhe? Olha aí. Eu falei, como assim? Não, porque a gente usa champanhe, se você quiser com champanhe, a gente arruma uma menina e ele joga champanhe na bunda da menina. Foram talvez os primeiros flertes do pagode com o funk do Sudeste. O imaginário estético. Né? Foi as primeiras excursões. E estava bem na época da ostentação, migrando ali o funk, a hegemonia do funk do Rio para São Paulo. Então, o funk de São Paulo muito forte com essa parte da ostentação. E aqui é isso, né, cara? O pagode ele é tão doido, cara, que ele não tem nenhum tipo de autoestima assim egóica e falar, não, só faço pagode, aqui a gente aparece uma parada do funk e fala, não, agora é funk também, a gente faz também. Os caras estão sempre na frente, agora tá todo mundo vestido de sertanejo fazendo o show assim. É outra coisa. E misturando o sertanejo, tudo que pintar, vai colocando na caixa. Cara, eu lembro quando eu fui para aí, eu fui fazer uma matéria sobre a Rocha uma vez. Os empresários sertanejos estavam roubando os compositores da Rocha para compor para o sertanejo. Sim, se você vai ouvir hoje a música, a sonoridade do sertanejo, tem muito de Bahia, né, cara? Sim. Muito. O Dudu Borges, que é um dos principais produtores, foi um dos principais produtores sertanejos, agora usava o cara de cobra, né, na percussão das músicas. Né? Sim, total. Foi o Rei Lacoste que falou? Foi. O Rei Lacoste falou que o Robson fez uma revelação. Carioca? É igual Cláudia Leite, né? Tem que ser da Bahia, fala, não. O baiano é de São Gonçalo, né? O cara só nasceu lá. Pode ser carioca, mas a identificação com o pagode baiano é inegável, assim. Agora, vocês representam uma nova geração na música baiana. Tudo bem, que é uma geração que já vem aí há quase 20 anos. Né? O Baiana System já tem, sei lá, 20 anos já, no mínimo, né? Um pouquinho menos. Como é que vocês estão analisando esse momento agora? Em qual sentido, assim? Por que hoje em dia
tá surgindo tanta coisa boa na Bahia. A partir do Baiana System, você tem o Atocha, que tem uma pegada mais pop. Você tem o Afrocidade, que é uma coisa de combate. Você tem as meninas que vieram para cá, né? Que é a Larissa Luz, a Lued Luna. Tem uma O que coisa se assim, criou? Por que tanta essa efervescência? tem algumas coisas assim que eu acho muito sintomático. Por exemplo, nunca existiu tantos festivais contratando tantos artistas baianos e tanto interessados. Nunca existiu tantas entrevistas e tantas lives com tantos artistas. Nunca existiu tantas pessoas interessadas a pesquisar de fundo. Porque fica um pouco redundante dizer que aqui é um polo cultural, principalmente voltado à música, né? Artístico e tal. Então, assim, eu não consigo pensar na possibilidade de que aqui começou a ter mais coisas agora. Eu percebo que as coisas feitas aqui agora, por uma série de fatores, ganham holofotes com mais vátios, entende? Com mais cuidado, com mais... Não diria cuidado, mas se percebeu que de fato não tem como, porque aqui a gente vive ondas, né, cara? Tipo, ninguém tá descobrindo a Bahia, sabe? Tipo, a gente... Se você vai falar de reggae, você tem que falar de Edson Gomes. Se você vai falar de rock, você tem que falar de Raul Seixas, de... Enfim... Se você vai falar de, sabe, qualquer coisa, vai falar de samba, o que você quiser falar, puxa um assunto. O ritmo, né, que é o gênero e toda a música brasileira, existe uma grande carga, uma ligação com a música da Bahia mesmo, né? Tem, só que em algum momento, assim, como se fala às vezes de música, a música brasileira, não tem como falar de música brasileira se não falar de música afro-brasileira. A música brasileira é música afro-brasileira, ponto. Então, não tá a música feita na Bahia, ao meu ver, ela não tem que estar no recorte de Bahia somente, enquanto manifestação, né? Enquanto autoralidade, enquanto organização dessas ideias, sim. Mas é entender que é o embrião do Brasil, entende? Tipo, o primeiro pacto social, a primeira interseção social foi aqui no Recôncavo. As primeiras comunicações, o primeiro oi de cá com o oi de lá, sabe, seja dos indígenas com os negros recém-chegados, se deu aqui. Então, é natural que aqui esteja uma profusão de coisas, e agora com a virtualidade e com o alcance que a gente consegue ter também, que a gente não precisa mais das mídias, a gente não precisa mais de um programa de TV que vai lançar ali o disco de Giovanni, tudo vai A gente está falando de artista de um nicho também, não é? Assim... que o Robson, todas as pessoas lá continuam trabalhando aqui sempre em Salvador. Mas falando de artistas como eu, Marral, o Josiara, né? Eu acho que também a gente, da galera que veio do rock, de Salvador, na terra do axé, acho que a geração, talvez essa geração anterior, eles tiveram que fazer uma música que não fosse axé, eles tinham que fincar uma bandeira, sabe? Do que era mesmo e até parecer contra esses elementos de cultura de massa na sua música, sabe? O axé e toda essa coisa. Importante para, sei lá, Rony Jorge, eu, outras pessoas chegarem e se depararem com um cenário muito mais aberto, né? A gente começou a não se preocupar realmente com que tipo de música se fazer. Mas a federação tem isso também muito aberta. Então você vê, perderam-se esses limites, então você simplesmente faz sua música. E aí você não tem mais vergonha ou não precisa mais, né, fincar sua bandeira e estar sendo representado assim, como uma coisa diferente do que sua cidade produz. Você começa a valorizar também isso, né? Eu acho que também tem uma coisa que eu acho que também é muito importante de ser dito, é que existe, de fato, um liga e desliga, existe um interruptor, assim, e esse interruptor, a única mão que chega nesse interruptor é a mão do sul, entende? Então ela liga os interruptores e desliga seu bel querer. Então chega o momento do parar, ela vai e liga, ó, parar, agora é a sua hora. Aí começa a aparecer um bocado de gente, aí começa a aparecer como se não existisse. Aí começou a aparecer um bocado de gente. Aí não, beleza, já deu, parar meio estranho, a gente não gostou não, desliga. Liga de novo o Recife. Aí, baile do Recife. Aí tudo Recife, aí desliga o Recife, liga, parece que é um por vez, sabe? Então, sim. E quando perde o controle, que a gente começa a fazer os gatos de luz, como o brega funk, que não precisa de São Paulo para existir,
Sim. a galera fica meio assim, porque, por exemplo, o brega funk jamais vai bater no Brasil como foi o paulista. E por uma questão de território social, político, fato, ponto. Entende? Então, a gente tem que entender também que não é... É ao contrário a ordem. Não é, os artistas estão produzindo melhores coisas. Não. As pessoas da cadeia lá de cima estão tentando, qual é a palavra? Estão precisando, talvez, né, de uma renovação de códigos e de linguagens. Então, eles estão procurando pessoas de fora do eixo. É natural, né? Os trabalhos mais interessantes hoje da música e de diversas artes são das pessoas dissidentes, ponto. Sabe? São das mulheres, enfim, das mulheres de homens trans, são, porque não tem como, porque foi uma galera que produziu tanto tempo ali no escuro, que quando você bota uma luz, você fala, nossa, tem um castelo. Fala, entende? Então, é mais... E assim, é trabalhar enquanto é tempo e se constituir vagalume nesse sentido, porque para o São Paulo desligar o interruptor novamente da Bahia é daqui para ali e a gente tem que estar vagalume já, porque senão, sabe, tipo, enfim. Agora, eu acho incrível porque e ainda vocês ainda têm, eu acho que vocês ainda lutam com uma diversidade que é essa indústria do axé, né? Que já foi maior, mas ela não vou falar que ela oprime, mas ela meio que esconde, né? Deixa vocês em segundo ou terceiro plano. Não sei se, assim, acho que todo lugar tem sua música, assim, mais popular, né? As coisas que tocam no rádio. Eu acho que, sei lá, as pessoas que a gente conhece, a maioria não tocam também no rádio, nem tem esse grande alcance, assim, não é? Sim. Eu acho que o axé, ele, é como eu falei, criou essa sequela, assim, do mercado, né? Mas eu acho que é uma coisa mais geral, assim, sabe? Não é uma coisa muito da nossa região. Eu acho que o grande público está muito afastado mesmo de várias pessoas, né? Em todo canto do Brasil, em todo lugar, assim. Esses dias eu vi voltarem a falar nisso aqui, se criou um costume desde, sei lá, 2000, final de 2008, está na transição, de falar que o axé está morrendo, ou que o axé morreu. Sim. E eu acho uma visão muito ingênua, porque, volto a dizer, você tem que buscar uma perspectiva orientalista, né? Não ocidentalista. Então, você tem que ir na raiz do problema. Para mim, o axé ele é um modus operandi, entendeu? Então, se de fato o axé morreu, ele já está reencarnando em vários corpos aí, porque é uma prática, entende? O que é o axé para mim? O axé é uma política de construção de conteúdo, por assim dizer, nos tempos de hoje, extrativista, a curto prazo. Não é a longo prazo, é a curto prazo. As coisas têm que acontecerem e se resolverem agora. Isso é um jeito de fazer coisas. Você pode pegar isso e colocar no rock, como já existiu. Você pode pegar isso e colocar na lambada. Você pode pegar isso e colocar... É modular, entende? O axé é um nome só. A gente tem que falar da prática. A prática não pode voltar, entende? Porque o axé tá aí e a prática tá aí também. Porque daqui a pouco vai voltar as coisas, sabe? Eu hoje não tenho um receio de axé porque a gente não quer estar nos lugares que ele... Antes, por exemplo, meu pai ele ansiava disputar um lugar na rádio com artistas do axé. Hoje eu não quero tocar na rádio, entendeu? Não preciso. As pessoas que me ouvem... A gente cria nossos próprios meios de chegar nos lugares e também criar nosso próprio caminho, né? Não é... Total. E talvez há 20 anos atrás a gente teria que ter feito o Mano Mago de muito outro jeito para estar tendo essa entrevista agora. Há 5 anos atrás, né? Pessoas não colocavam suas músicas, gravavam suas músicas na mesma hora e punham no YouTube e com sei lá quantos views na mesma hora, sabe? Dependendo da mídia local, dependendo de, sabe, de pessoas que moram no centro, né? Que não olham para a periferia. Isso é um exemplo. As pessoas estão fazendo suas músicas, tem muita gente. Né? Se tivesse todo mundo na rua, tava lotado. Total. O que me incomoda um pouco nessa coisa, nesse processo industrial do axé, é que de repente os artistas relacionados ao axé music, numa época, eles não faziam disco, né? Eles lançavam trilha sonora para o Abadá daquele ano, né?
Eles eram Sim. competentes, né? Competentes não que se destinavam. Não... Sim, É por isso, eu não consigo ver lógica em julgar o que foi feito sem julgar o porquê foi feito, entendeu? sim. O que foi feito não importa muito, era uma prática, é o jeito de fazer as coisas. É o jeito de funcionar numa perspectiva, na perspectiva que eles ansiavam. Então eles eram muito competentes mesmo. A questão é o Sim. porquê e o para quê, sabe? E o que É. desdobra nisso, assim. E a gente desenvolver as nossas próprias estratégias hoje, né? Hoje, quando eu me vejo voltar para Salvador, mesmo que, entre aspas, forçadamente, Gil voltar, algumas, o Baiano a gente conseguir ficar esse tempo inteiro aqui, o Atocha, enfim, um cara de gente. A gente remonta, em alguma perspectiva, essa necessidade de estar aqui. Mas se você for ver também, o Axé, eles bateram o pé lá, Sim. né? Talvez a Daniela, a Daniela Ivete, Mercury, aquele enfim, show lá no... foi a primeira leva que não precisou ir para o Rio de Janeiro. É. Então, não é algo... A gente não pode ter uma visão emocionada de pegar as coisas e jogar tudo, não, joga fora, sabe? Sim. É uma visão fria, sabe? Tudo que o grande sistema quer da gente é emoção, assim, essa emoção desenfreada, sabe? Tipo, radical, tudo... Suprimir as ideias todas numa cor da Calma, blusa ou a bandeira do... Né? sabe? Foi ótimo quando apareceram os banheiros químicos nas festas populares, entendeu? Quando se organizou ali alguma parte de estrutura para os músicos, quando passaram a assinar a carteira dos músicos, né? Isso pode não ter nascido nessa época e pode ser isso aqui de uma série de, de mazelas, por assim dizer, né? Mas foram coisas que a gente tem que pincelar ali, tirar algumas coisas e falar, ó, isso aqui funciona, isso aqui não, isso aqui joga fora, sabe? Então é mais ou menos essa perspectiva, assim. O disco de vocês teve uma coprodução também do Benque Ferraz, né? Como é que foi essa participação com ele? Bem que já vem trabalhando comigo um tempo, né? A gente fez a Sim, mixtape, no anterior, né? né? E a gente tem um contrato de sangue, assim, que tudo que eu faço é com o Ben, que ele tá sempre colado comigo. E, naturalmente, eu já estava com ideias e falando sempre para ele que a gente tinha que gravar outra coisa. Quando eu comecei a gravar com ele, ele mesmo falou comigo, cara, você podia procurar um cara tipo Marral, uma pessoa assim pra gente fazer, pra você fazer um lance. Eu tô muito ocupado, não vai dar. E aí eu fui atrás de Marral, não deu certo, falou que deu certo. E foi bem natural, na verdade, nem cheguei a ter uma conversa com o Bank do tipo, vamos fazer agora o EP. Também não era o EP. A coisa foi se montando assim. Porque ele tá sempre comigo, a gente tem um lance dele tá sempre mixando, ele tá sempre produzindo as coisas comigo. E eu falei de Marral, ele adorou. Ele falou, você tem que conversar com o Marral. Eles, na verdade, já estavam se encontrando escondido. Já estava conversando tudo já, sem eu saber de nada. Aí quando eu falei, rapaz, você não sabe, fui na casa de Marral, a gente fez uma música. Ele, eu sei, pô. Eu ouvi a música lá na casa dele. Você já foi na casa de Marral? Você jurando que estava na relação monogâmica. Que história é essa? Já sabe da música tudo. Ah, ele tá falando que adorou, né? Tô aqui lendo o que ele escreveu. O Bank, cara. O Bank é muito doido, porque nossos encontros são muito específicos, assim, é uma ligação, é um camarim, é um encontro, e é sempre muito mágico, assim, porque eu sou fã dele, fã do Bulgarins, e é muito doido, porque eu falo pra ele, eu falo, pô, adoro as músicas que vocês fazem, mas as suas entrevistas pra mim são as melhores. E aí eu sou viciado nas entrevistas do Bulgarins, assim, tipo, me libertou muito, assim, um tipo de raciocínio onde eu tava, não é que eu tava preso, eu não me sentia preso porque era uma busca, uma experimentação, assim, mas quando você passa a fazer muito show e entrar num ciclo, você para de fazer música por música, assim. Uhum. E era uma coisa que eu nunca tinha vivenciado muito em minha vida. Sempre era, vamos montar uma banda para tocar em tal lugar, vamos fazer essa música para... Nunca foi, liga aí as coisas, vamos tocar aqui. Mas para que o quê? Não, só liga aí as coisas. Esse traço é bem interessante na música dos Meninos e Bem, que é bem assim também, né? Muda um pouco a percepção, assim, né? Do que é um show também, que pode acontecer em qualquer momento, né? O aqui, o agora.
Mesmo uma produção musical também de bem, que é bem solta, né? A gente foi com as primeiras gravações que a gente teve, assim, eu fiquei até... A gente gravava tudo no celular e gravava a voz no quintal com pessoas conversando ou bebendo, sei que lá. E ele mostrava pra mim, eu ficava, pô, legal, mas é a última coisa mesmo que a gente tá fazendo. E você vai ver. No outro dia ele punha, o negócio tava grandioso, assim, mas sem essa pretensão, sabe? Parece que ele realmente não tava fazendo... em um certo momento, eu já tava, olha, isso aqui já é uma música, aí de outra música, vai ficar atrás dessa. Minha cabeça fica assim, fazendo ficha técnica, assim, viciado nesse negócio. Mas bem que ele vai montando as coisas, assim, pra fazer a música, sabe? Assim, fazer o É, show é pra tocar o show, enfim. É bem solto, assim, bem diferente. E pra mim, o Bulgarismo é uma galera, assim, pra mim, que é um exemplo de como seguir seu próprio caminho, sabe? Assim, Com dentro do certeza. cenário, né? sim. Eles O que eu acho trilharam o caminho incrível, deles e sempre assim. o que eu acho incrível em vocês, nesse trabalho, é o quanto de informação musical vocês colocam em cada música. Às vezes eu sinto que, sei lá, vocês adicionam 3, 4, 5 gêneros diferentes numa só canção, assim. E esses gêneros se casam, assim. É um trabalho meio de artesão, assim, né? De você pegar tudo aquilo e jogar numa canção e fazer com que esses gêneros dialoguem de uma maneira tão bonita. Uhum. Fiquei fascinado com esse disco. Você junta É, dois seres humanos a minha complexos. parte, eu fiz a canção, assim, né? Quando é referência, se o artesão, eles vão lá e colocam uns elementos assim. Pô, mas você fez o principal que é a canção, né, homem? Mas essa coisa dos elementos é bem louca mesmo, porque pra mim que eu faço, às vezes faço a música, a estrutura, né? Dou pra um cara desse, marrar bem, eles trazem umas coisas assim que se comunicam muito com o que eu tô cantando, Sim. não a letra, mas né, também a velocidade das coisas, de como eu canto, o som da palavra. E a gente na verdade, no começo se encontrei bem poucas vezes, assim, Marral também, mas acho que Marral e eu temos essa coisa de vida interior, sabe? Tem Sim. uma carga, assim, e a gente, por eu ser criado no interior, por pessoas do interior, né? A Sim. gente aprende um outro tipo de sabedoria mesmo, né? As coisas, Buda, Jesus, eu sei que ela já sabia tudo lá, com 10 anos, com minha avó Teresa. É. Assim. E E quando eu me encontro com o Benck, ele parece ter essa mesma relação, as conversas da gente chegaram sempre no mesmo lugar. Parece que é uma puta loucura, mas quando você faz música assim, né, tudo floresce mesmo, porque né, começa aqui, né? No céu, no É. ar. o interior sob diversas óticas, né? Porque eu acho que uma outra coisa similar do nosso trabalho, um pouco em conexão, é esse lidar com esse não temer um subjetivo da coisa, sabe? Sim. O não necessitar ser compreendido de cara, uma ter, um, ter uma sedução ali pelo é um tipo de flerte com quem ouve, você não diz muito ali, você tem uma penumbra, você tem uma coisa assim, sabe? Nunca fica Sim. é uma luz roxa, sabe? Nunca é uma luz, nunca é uma luz acesa, entende? Então, Ah, eu eu acho acho que isso dá conta de criar camadas sim. que a partir de quando rebate em você, né, esse eco aí, esse espaço de mim para você, ele se constrói coisas. E esse se construir coisas depende da superfície que vai bater, depende de você, né? Sim. Não, eu escutei esse disco umas 5, 6 vezes, e eu acho que eu vou escutar mais umas outras 10 vezes, e a cada audição eu vou descobrir alguma coisa nova. E é muito legal isso, porque tem disco, vocês sabem muito bem, sabem até melhor do que eu, tem disco que você escuta e passa. Ele cumpre aquele papel. É um disco, uma música no momento. O disco de vocês, você ouve, e a cada audição você vai falando, pô, mas tinha isso aqui, mas olha essa informação que eles estão dando. Isso eu acho impressionante no trabalho de vocês. Eu também, quando eu ouço, eu vou ouvindo, eu encontro várias coisas que os meninos colocaram, É, eu me passado, assim, das coisas. Esses dias eu tava conversando com a Luísa ali, aí ela falou, nossa, tô adorando o disco, parabéns e tal. Aí já fiquei feliz, né? Porque, enfim, gosto muito do trabalho dela. A gente gosta muito do trabalho dela. Primeira vez que a gente dividiu o palco foi com a Luí, né?
E aí eu falei, pô, é doido, porque ainda tô ouvindo, tô entendendo disso. Porque pra mim foi como se eu tivesse feito o disco dormindo e tivesse acordado. Então agora eu tô ouvindo o disco acordado, eu falo, nossa, o que é que tá acontecendo ali? Aproveitando que Rico da Laçã, junto com Xênia França, estão aqui, você fez umas festas aqui em São Paulo, com participação do Rico, da Tássia Reis, da MCTA, né? Como é que foi isso? Você pretende retomar isso quando a nossa vida voltar ao normal, não? Não sei, porque foi muito... Não foi caso pensado, assim. Eu estava em Salvador, eu estava preparando os materiais desse meu próximo projeto, né? Que ele está construído, aí sendo construído. E eu sou uma pessoa que eu sou muito... não... A parte de lançar, para mim, é a pior, assim. Então, eu fico segurando, fico fazendo ali. E a festa era um pouco um álibi para que eu nem parasse de produzir e nem deixasse de mostrar às pessoas. Então a festa ela foi se construindo a primeira instância nessa coisa. Era um lugar para, como eu no discoteco, né? Tipo, eu não tenho, não venho desse lugar da discotecagem. Eu só toco o que eu faço. Então, para eu fazer uma festa, eu tinha que fazer muita coisa durante a semana. Então foi bem na época do Mago de Mim mesmo, assim, eu tava tipo, todo dia eu tava fazendo muita coisa. E a festa foi um pouco para isso, só que acabou virando, obviamente, né? Você ouve, as informações vêm, só que vêm completas ali, só para vocês falar, só faça, depois você entende. E aí com o tempo a gente foi entendendo que era uma interseção de artistas que estavam desenvolvendo uma perspectiva dissidente dentro das suas artes, que estavam experimentando linguagem, a parte, né, mais importante de tudo, eram artistas que estavam fundando linguagens, assim. Então a gente tinha o Edgar o Novíssimo, a gente tinha o MC Tá, a gente tinha o Rico da Laçã, a segunda, a Jupe do Bairro, então, tipo, a Larissa Luz, Tássia Reis, e aí virou um grande ponto de encontro, assim, porque era aberto, né? Eu não sabia, eu fazia algumas coisas ali, mas eu toco de um jeito aberto, então é meio sound system, assim, as pessoas vão chegando e vai rimando. Eu fazia na quinta um desensaio, que eu ficava chamando de desensaio, que era para desarticular qualquer tipo de preparação para o domingo, que era quando acontecia a festa. E aí foi rolando, foi tendo essa liga, assim, onde a gente foi entendendo que existe, mesmo na esquisitice de cada um, na subjetividade de cada um, a gente tem um limiar, que eu acho que é o limiar que eu tenho com o Gil, com o Rico, com a Tá, com a Jupe, com a Lin, sabe? É uma interseção, assim, sutil e que a gente se encontra no diferente, não é no igual. Você pretende registrar isso ou não? De alguma maneira? Você estava falando de sound system, você pretende fazer umas sessions assim? Tipo... A festa, esse encontro, ele foi uma etapa desse projeto que eu estou fazendo. Então, ele cumpriu ali uma função e ele se desdobrou agora em uma outra coisa, né? Ele se desdobrou já no Filhos e Netas, que é um projeto que vem dele, e agora está se desdobrando para outra coisa. Quem sabe lá né, no final a gente volta pro... Vai montando as peças pro do começo. Vira aqueles discos do King Tubby ou do Lee Perry que a gente escutava, né? Com participação de vários caras. E que é tão Salvador, né? Que é tão festa de largo. Muito, muito. Não, Salvador é... Aliás, eu estava falando do Edson Gomes, assim. O primeiro disco do Baiana System, de vez em quando, me lembrava Edson Gomes. Não tem como não, né? É. Não tem como. Na verdade, a gente não lembrava. Na verdade, não lembrava porque a gente nunca esqueceu, né? Era isso. Mas, sem dúvida, assim, esse fenômeno diaspórico que aconteceu no Brasil, parece que é o marco da diáspora, parece às vezes que é a Bahia, assim, que é o Brasil, né? Porque as coisas acontecem aqui de uma maneira tão surpreendente que às vezes, sei lá, a gente toma tanto para si. Sei lá, hoje eu moro em São Paulo nos últimos anos, vim para cá em dezembro, nunca mais voltei. E eu tô morando no Pelourinho, né? Por conta, enfim, de tudo, do projeto e tal. E aí é impressionante, cara, como é Kingston, sabe? Como a gente tomou para si, não é um reconhecimento, é o que a gente estava falando naquele momento, não é um simulacro. É perceber o quanto disso já existe em mim. Perceber que são seus, né? É isso.
Falando de Edson Gomes, lá em Santo Amaro mesmo, né? Eu cresci ouvindo Edson Gomes e reggae, e a força do reggae na Bahia é tão forte, né? Você às vezes precisa sair do seu lugar também para reparar o que realmente é seu, assim. Né? Sim, Daqui, cara, e é muito louco como Salvador tem um pedaço de cada pedaço das Áfricas, né, das mini Áfricas que a gente tem no mundo. Eu lembro que uma vez eu falei com um amigo meu, que é um jornalista em Nova Orleans, o Lolis Kelly, e ele falou, cara, Salvador, eu cheguei em Salvador e me senti em Nova Orleans, assim, tipo, a parte mais antiga, as casas, os sobrados, ele falou, isso é Nova Orleans. Muita parte de estudos antropológicos dos anos 50, dos anos 30, é de negro dos Estados Unidos, vindo para a Bahia nessa época, né? Então, e ali você percebia que, de fato, tinha uma interseção muito clara, assim, era um processo quase de reconexão, assim, né? Sim. Então, quando você percebe a similaridade da Chula e do Spirits, sei lá, enfim, o que o Roberto Mendes fala muito disso, né? Que a diferença do samba da Chula para o blues e para o nascimento das coisas do Spirituals, das coisas, era o tipo de colonização e o tipo de produto, né? Aqui essa coisa da cana-de-açúcar era uma outra perspectiva do plantio e da colheita do algodão, assim como ter se conseguido manter os instrumentos ainda. Né? Nos Estados Unidos, os negros não conseguiram manter a maioria dos instrumentos, tanto que todas as músicas tradicionais de raiz dos Estados Unidos eram instrumentos europeus, enfim, né? E aqui não, aqui se conseguiu. A cultura banto, junto com enfim, todas as outras etnias, conseguiram. Então, isso foi uma perspectiva que mudou tudo. Assim. Em Nova Orleans eles ainda tinham, né? Nova Orleans tem um lugar que eles chamam de Congo Square, né? Que é o que os negros podiam tocar lá. Tocar suas músicas, assim. Por isso que Nova Orleans, para mim, é uma cidade tão especial. Nossa, sonho conhecer Nova Orleans. Você nunca foi? Nunca fui. Putz, você vai pirar, cara. Não, já sei, já estou me preparando já. Meninos, eu queria agradecer muito pela entrevista. Parabéns pelo trabalho, amei. E vamos esperar essa pandemia para a gente tomar nossa pitu junto, né, cara? Ô, rapaz, esqueci de fazer a dose para amarrar, rapaz. Não meteu e nada. Agora a gente bebe mal, né? Mas sim, com certeza. A gente queria muito apresentar isso ao vivo, assim, desdobrar esses encontros, né? Certo. E, enfim, vamos torcer. Mas obrigado pelo convite, foi ótimo. Obrigado. Não deu para ler as coisas, porque tá longe aqui o celular, mas... O pessoal gostou, legal demais. Tem ninguém falando, tá. Muito obrigado e até a próxima. E venham para São Paulo quando passar isso aqui. Vamos nessa. Falou.